Bom, compartilhando aqui um pouquinho de uma experiência de hoje, a gente está olhando para um negócio de alimentação, né? Negócio de alimentação que tem alguns pontos de venda, tem uma estrutura complexa, corporativa, de produção, de distribuição, etc. E a gente estava essa manhã conversando tanto com o sócio fundador, uma conversa mais rápida de sócio fundador, e também uma conversa com a diretoria da empresa, né? E foi legal porque a gente teve uma conversa tanto qualitativa, ou seja, quais eram os planos da empresa para os próximos anos, mas também a gente começou a olhar para as projeções financeiras, né? E é curioso ver como muitas vezes quando você tem uma empresa muito bem alinhada do ponto de vista técnico, né? Ou seja, você tem pessoas qualificadas para fazer uma projeção financeira que represente ali qual que é o desejo da diretoria, né, ou dos principais executivos com relação ao futuro da empresa. Você vai lá e tenta representar isso matematicamente, né, que é o que eu chamo de modelagem financeira, né. Então você vai lá, tem uma equipe boa, essa equipe boa registra matematicamente um futuro que ela enxergou na cabeça, né. Então uma pessoa pensou, sentou um grupo de pessoas, discutiu isso e começou a representar visualmente isso por acaso numa planilha de Excel, poderia ser em algum outro software, né? E a partir do momento que você começa a representar isso graficamente, você começa quase que tangibilizar o intangível, né? Você começa quase que tornar físico o mental, e é muito legal, porque para mim é intelectualmente o exercício mais interessante para mim que existe no mundo corporativo hoje, é você conseguir transformar ideias em realidade, né? Você conseguir pegar algo que não existe e transformar em algo que existe. E o primeiro momento de tangibilização, primeiro momento em que se encarna a ideia em algo, muitas vezes é numa planilha de Excel, né? Você tem artistas, né, que fazem quadros, tal, que pensam, tal, e trazem uma visão artística para um quadro, tal. No mundo do negócio, para mim, pelo menos na minha visão, é onde a arte do planejamento encontra com a realidade brutal dos números, né? Então você precisa transformar aquilo em algo que seja possível verificar se faz algum sentido ou se não faz nenhum sentido, e aí você precisa começar a pensar em cenários e tal. A gente estava tendo essa conversa exatamente hoje, né? Então uma visão um pouquinho mais filosófica aí de modelagem financeira, mas muito interessante, assim. Eu queria registrar nesse ponto, saindo da reunião aqui, a marca forte, né? Expansão nacional. A gente está ajudando os caras a pensar nessa expansão, ajudando os caras a pensar com relação à tese de investimento, captação de recursos, etc. E o quão empolgante é, de fato, você sentar e falar no plano das ideias, né? E começar a ajudar as pessoas a representar isso de forma visual, didática, e só através dessa conversa que você consegue ter mais pessoas na mesa, porque você não consegue ficar falando muito de ideias, tem que mostrar de alguma forma. E a gente acaba sendo meio que o artista que desenha esse quadro, que fala, olha esse quadro, o que você acha? Ah não, mas esse quadro não, mas e esse outro quadro, o que você acha? Aí você vai criando versões de uma realidade potencial, paralela, futura. É super legal. A gente, fechando essa conversa aqui com a diretoria, a gente vai agora para o escritório, vamos receber algumas informações, vamos criticar essas informações e ajudar os caras a potencialmente construir esse futuro. Legal? Valeu, pessoal.